vídeo é esse, mano? O polêmico Ice 100 mil views, mano, um dia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos ver o iceberg do Campeonato Brasileiro. Imagino que a essa altura do campeonato, todos saibam o que é um vídeo de iceberg. Mas uma explicadinha rápida não mata ninguém. Então, basicamente, ao longo desse vídeo, teremos vários tópicos de acontecimentos que envolvem o Brasileirão, seja série A, B, C ou D. Eles foram distribuídos em 5 camadas. Nas camadas de cima, os assuntos mais comentados e conhecidos. E quanto mais a gente desce, mais desconhecidos ou trágicos vão ficando os tópicos. Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Ixi, rapaz. O Campeonato Brasileiro não surgiu de uma forma organizada e constante do jeito que a gente conhece hoje. Inclusive, foi um dos últimos campeonatos nacionais a surgir na América do Sul. Isso se dá, entre diversos outros fatores, pela grande extensão territorial do país. Então, os vários campeonatos estaduais meio que cumpriam a função de um nacional. Oficialmente, reconhecido pela CBF hoje, a primeira edição de um torneio nacional aconteceu em 1937. Depois disso, só em 1959, que só aconteceu por livre e espontânea pressão da Conmebol para que o Brasil pudesse enviar um representante para a Libertadores. Mas a CBF só reconheceu esses torneios como campeonatos brasileiros muitos anos depois. O primeiro torneio criado com a intenção de ser um campeonato brasileiro aconteceu em 1971. Daí em diante, ele foi disputado em todos os anos das formas... Como é que o vagabundo fala que o Botafogo não é grande, mano? O nome do Botafogo ali na toda, mano. Formas mais variadas e com os regulamentos mais absurdos possíveis, até em 2003 se encontrar um padrão, que se mantém até hoje, na era dos pontos corridos. Pô, eu sei que tem muita gente que, pô, defende a tese de que o Brasileirão devia ser mata-mata. Só que, porra, mano, com todo respeito, cara, eu acho que é excelente o formato que a gente tem hoje, mano. Pô, um campeonato nacional de pontos corridos e a Copa do Brasil de mata-mata, tá ligado? Perfeito, mano. Tem o mata-mata e tem o pontos corridos. O pontos corridos que vai premiar a regularidade, o mata-mata que vai premiar quem tiver mais culhão, tá ligado? Acho que é excelente. A Série B surgiu em 1971, mas só veio a ser disputada regularmente na década de 80. A primeira edição da Série C ocorreu em 1981, mas também tiveram vários hiatos. Já a Série D vem sendo disputada desde 2009, e por algum milagre, de maneira ininterrupta. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro, apenas 2 times nunca foram rebaixados da primeira divisão. Vasco e Real Madrid? São eles São Paulo e Flamengo. Essa lista vem ficando cada vez mais fake news é foda. Completa nos últimos anos, tendo inclusive feito mais uma vítima nessa última temporada, o Cuiabá, que disputou a Série A pela primeira vez em 2021 e acabava aparecendo nesse grupo, gerando uma imagem meio bizarra. Com o acesso do Mirassol para 2025, em tese ele entra no seu lugar. Isso aí pra mim é a coisa mais ridícula do mundo, viado. Pô, os que não caíram são Flamengo e São Paulo, e ponto. Aí vai ter o time que subiu pra Série A, pô, vagabundo ficava Flamengo, São Paulo e Cuiabá. Cuiabá é o meu peru, cara. Cuiabá, cara, disputaram 3 Série A, vocês vão botar ali, pô, no patamar dos times que estão, pô, há 100 anos no bagulho. Porque nunca caiu em uma divisão nacional. Mas a verdadeira lista de times que nunca caíram de divisão, tendo disputado elas desde o princípio, os de fato nunca rebaixados, são apenas São Paulo e Flamengo. Nas outras divisões também tem times que nunca caíram, mas evidentemente nunca subiram também. Mas essa lista muda muito ao longo do tempo, porque esses geralmente são times que estão emergindo agora e tendem a acabar sofrendo um rebaixamento em breve. Esse é considerado o número mágico para escapar do rebaixamento na Série A do Brasileirão. Tem muito time que começa o ano já fazendo conta para ver quanto falta para chegar aos 45 pontos. Mas o futebol não é uma ciência exata, então nem sempre esses 45 são suficientes. Em 2009, o Coritiba caiu mesmo tendo alcançado os tais 45 pontos. Em 2013, o Fluminense teria caído com 46, mas teve o caso Everton e daí a Portuguesa acabou caindo com 44.
O Botafogo, na temporada 2023, deu a maior pipocada da história do futebol brasileiro. Fez um primeiro turno de almanaque, o melhor da história dos pontos corridos. Chegou a abrir... É que é muito louco pensar, tá ligado? Que se não tivesse acontecido isso, do caso Everton, da Portuguesa, e, pô, quem cairia seria o Flamengo da situação do André Santos, que também perdeu ponto. Moleque, o que isso ia fazer com a rivalidade Fla-Flu é um bagulho nunca antes visto, pô. Imagina, o Fluminense cai no campo e o Flamengo cai através da perda de pontos no tribunal, e aí o Fluminense fica na Série A, o Flamengo é rebaixado. Imagina como é que ia ficar a rivalidade, velho. Negócio inacreditável. Mano. 13 pontos de vantagem. Depois de uma oscilação até então normal, ele poderia praticamente selar o título, vencendo o vice-líder Palmeiras em casa. E o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo. Teve a chance de fazer 4-1 com um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, eles conseguiram levar a virada. 4-3 nos minutos finais da partida. E daí em diante, foi só ladeira abaixo. Contra o Grêmio, venceu por 3-1 e de novo deixaram a vitória escapar. Tomou um gol de empate no último minuto contra o Bragantino, tomou um gol de empate no último minuto contra o Santos, fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Presente! Gol do Paulo Henrique! Fora várias derrotas para times que estavam em situações lamentáveis no campeonato. Pior que nesse jogo especificamente contra o Coxa, mas no último segundo tomou o gol de empate. Pô, São Januário lotado, o Vasco tava brigando pra não cair, pá. Mano, eu olho assim na arquibancada, mano, eu vejo um parceiro meu, mano, que é botafoguense, viado. Infiltrado, tá ligado, mano? Infiltrado, mano. Botafogo ainda tinha chance de título, pá. Ele ali quietinho, mano. Eu falei assim, mano, eu não vou denunciar, pá, não dá merda. Mas se esse filho da... ficar comemorando o bagulho do Botafogo, eu não vou pensar duas vezes, não. Já vou falar. Rala! Tem setor pro Botafogo? Ficar no meio do setor do Vasco, torcendo pro Botafogo contra o Vasco, pô. Isso aqui não é brincadeira, não. O time tá brigando pra não cair. Moleque, eu juro por tudo que é mais sagrado. Em dado momento, o homem tava até cantando com a torcida do Vasco, velho. Porra, papo reto. Aí no final, pô, ele percebeu que eu vi que ele tava ali, ele só deu uma risadinha, aquele sorriso mais pá, assim. Mas, pô, viado, era um jogo, mano, que o Vasco começou jogando muito mal, viado. Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí, pô, lembro que teve, pô, um lance de falta, assim, que a torcida deu uma inflamada dali pra trás, o Botafogo colou as placas. E aí o Paulo Henrique achou aquele gol lá. Fora várias derrotas pra times que estavam em situações lamentáveis no campeonato, o que deixou o Botafogo na 5ª colocação. Ou seja, um primeiro turno de campeão e um segundo turno de rebaixado. Ah, que isso. Em 2020, o Inter poderia quebrar um jejum de 41 anos e vencer o Campeonato Brasileiro. Para isso, precisava apenas vencer em casa o Corinthians, que já não lutava por nada no torneio, e torcer por um tropeço do Flamengo frente ao São Paulo. E como o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi, o Inter só dependia de si para levantar o caneco. E em uma partida com muitas controvérsias, no último minuto, aconteceu uma das maiores narrações da história do Campeonato Brasileiro. Infelizmente para o torcedor colorado. Na tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! 41 anos! Gol! Subiu a bandeira! Moleque, esse lance é inacreditável. E, mano, foi coisa... Ah, mas futebol é muito cruel também, né, mano? Papo de... Vocês falam aí, né, que 2 centímetros não faz diferença. 41 anos que iam pro... com o Inter campeão. Não vai, não. Em 2019, o Cruzeiro tava bem mal das pernas do Brasileirão. E a diretoria não tava colaborando. Os jogadores estavam sem receber. Foi então que vazou um áudio de um dos medalhões do time, Thiago Neves, enviado para o presidente do clube, pedindo para ele pagar parte do que devia para dar uma motivada nos jogadores antes de uma partida decisiva pela permanência contra o CSA. E acabou saindo essa pérola aí. Fala, Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil para vocês aí, para arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás. Mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí
E aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí até quinta-feira. Moleque, esse áudio é inacreditável, mano. Tipo assim, o áudio terminar da forma que terminou, tipo assim, tendo o contexto que tinha, já era pra entrar pra história. Mas a frase que ele utiliza, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, e depois o Cruzeiro não ganha do CSA, com direito a pênalti perdido do próprio Thiago Neves que mandou o áudio. O que é isso, tentar mano? acertar esses 60% que tá atrasado do salário. No final das contas, o Cruzeiro perdeu para o CSA com o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti. E posteriormente, ambos os times acabaram caindo. E esse áudio abriu os portões. Pô, olha isso, mano. Tem ano que, pô, vagabundo precisa fazer 45 pontos pra não cair. Pô, já teve time que caiu 45. Mano, os caras se fizesse 39 tava safe, mano. Os caras caíram com 36, moleque. 36 pontos, mano. O que os caras fizeram no campeonato, mano? Tava passeando, cara. Do inferno pro Cruzeiro, que não venceu os 5 confrontos seguintes contra o CSA. Caralho. O maior público registrado em uma partida de Campeonato Brasileiro foi no jogo da volta da final do ano de 1983, onde 155.523 pessoas assistiram. Pô, mano, eu li uma matéria que o jogo, não o jogo com mais torcida especificamente, que aí, se eu não me engano, foi um Flamengo e Botafogo, ou um Flamengo e Fluminense. Mas o jogo que mais vezes teve mais de 100 mil torcedores na história, eu acho que foi Vasco e Flamengo. Mas é o que mais vezes teve mais de 100 mil, tá ligado? Em quantidade. E o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Já o menor público foi de 55 pessoas. E o título do Flamengo sobre o Santos. Vale dizer que os 10... Moleque, olha esses públicos. Hoje em dia, 60 mil, o estádio tá abarrotado. Mano, 118 mil, 150 mil, 146 mil, 122 mil. Que é essa, mano? Tá maluco, cara? Que isso? Moleque, o Vasco aparece 3 vezes e ele empatou todos. Empatou todos os jogos. 10 principais públicos da história foram no velho Maracanã. Já o menor público foi de 55 pessoas. Para, pô. Que isso, cara? Interescolar tem mais que isso. 55 guerreiros que assistiram Juventude 2, 1 Portuguesa, no Estádio Olímpico, em 1997. Eu achei curioso que o segundo menor público foi no Vasco e Paraná. Porrada neles! Januário, que só levou 71 pessoas ao estádio. Presente, calma, não tava nem vivo, viado. Essa foi uma das maiores partidas da história do futebol brasileiro, mesmo valendo muito pouco ou praticamente nada em questão de título. Tínhamos de um lado a jovem... Pô, mas esse jogo foi histórico por, sei lá, mano, tudo que envolvia, moleque. Cara, era o Ronaldinho Gaúcho jogando contra o Neymar, mano. Era um time, pô, brilhante do Santos. E era um time, pô, que era foda do Flamengo também, mano. Começa Neymar e do outro o já consagrado Ronaldinho Gaúcho. Logo aos 25 minutos, o Santos abriu 3-0 com o terceiro gol, dando ao Neymar o prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Um pouco antes, o atacante David perdeu um gol inacreditável sem goleiro. O Flamengo, nos 15 minutos seguintes, diminuiu para 3-2. E daí teve um pênalti para o Santos. Elano tentou dar uma cavadinha. Porra, vai tomar no... cara. Mas o goleiro Felipe defendeu e ainda meteu uma embaixadinha só para tirar com a cara dele. O Flamengo sairia vencedor com 3 gols de Ronaldinho, sendo um deles um golaço de falta passando a bola por baixo da barreira. Vai falar o quê? Teve de tudo nesse jogo. O mais puro suco de futebol brasileiro. Cava uma falta... Calma. No ano de 2022, a segunda divisão brasileira contava simplesmente com o Super Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Sport. Além, é claro, de vários outros clubes muito tradicionais no futebol brasileiro. Pô, vai tomar no... Primeiro, quando o Vasco tá brigando pra não cair, precisa fazer 45 pontos. Aí quando os outros brigam pra não cair, pô, 40 já salva. Vai se... Segundo, pô, vagabundo vai jogar a Série B, moleque, só catado, só time horrível. Aí, pô, nós vai jogar... Grêmio, Bahia, Cruzeiro, Sport, Criciúma, vai... Mas que já estão mais habituados com a segundona. Essa ficou conhecida como a Super Série B, por contar com a presença ilustre de tantos times grandes. O Cruzeiro foi o campeão, enquanto o Grêmio, Bahia e Vasco completaram as vagas de acesso. O Sport acabou ficando apenas na 7ª colocação, e quase que Ituano e Sampaio Corrêa aprontaram para cima do Vasco, que só subiu de forma dramática na última rodada. Adivinha quem faltou prova pra ir pra lá?
Lá pra Itu. Adivinha? Algum irresponsável. Eu jamais faria isso. Famigerada Batalha de Itu. Esse é o ranking geral do Campeonato Brasileiro, somando os pontos de cada vitória desde a primeira edição. O que fizeram com o Vasco? Meu Deus do céu. Ó Senhor, tire todo o ódio do meu coração, porque se permitir que eu tenha esse ódio e um dia alguém me der a oportunidade de sair armado na rua, vai dar merda. Até os dias de hoje. O curioso é que muitos dos líderes não estão dentre os maiores campeões nacionais. Aqui é o Mengão. O São Paulo aparece na ponta do ranking desde o ano de 2006 e o maior campeão, Palmeiras, é o 6º colocado. Se você olhar os anos das conquistas do Palmeiras, você vai perceber que o número 67 aparece 2 vezes. O que aconteceu foi que em 1967 e 68 haviam 2 torneios completamente diferentes que aconteciam no mesmo ano e foram considerados campeonatos brasileiros pela CBF. A Taça Brasil, que era o campeonato disputado desde 1959, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a acontecer em 67. E em 67, o Palmeiras conseguiu o feito de vencer os 2 torneios, ganhando, portanto, 2 títulos brasileiros em apenas um ano. E isso é coisa de Palmeiras mesmo, porque em 2021 ele venceu 2 Libertadores em um só ano. Isso porque a edição de... Não, mas ali não, aí já é incontestável. A situação anterior, muita gente contesta, né? 2020 terminaria apenas no início de 2021. Esse é um termo cunhado por torcedores rivais de alguns times que obtiveram conquistas reconhecidas pela CBF no ano de 2010. O que aconteceu foi o seguinte: até o dia 12 de dezembro de 2010, esses eram... que o Vasco era o 5º time com mais campeonato brasileiro, velho. E isso aí porque já tava 10 anos sem ganhar. Os maiores campeões brasileiros. No dia 13 de dezembro, assim ficou a lista. Isso porque, até então, só eram considerados campeonatos brasileiros os títulos de 1971 em diante. Nesse dia, passaram a ser reconhecidos a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Algo semelhante aconteceu em 2023, quando a CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, vencido pelo Atlético Mineiro, como um campeonato brasileiro. Hoje, Sport Ceará e Fortaleza lutam pelo reconhecimento do Torneio Norte e Nordeste como um título brasileiro, mas a princípio sem sucesso. Com isso, os clubes beneficiados por esse reconhecimento tardio da CBF foram o Santos, com 6 títulos, o Palmeiras, com 4, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro tiveram um título reconhecido. Vale dizer que esses títulos ainda dividem a opinião da mídia. Os que são contrários afirmam que essa foi uma ação populista do presidente da CBF, visando influenciar na eleição da entidade. Essa é possivelmente a maior polêmica do futebol brasileiro. Quem é o campeão de 87? Sport ou Flamengo? A treta é o seguinte: a CBF iria reduzir de 80 para 24 o número de times para a temporada de 87. Porém, o Botafogo ficou fora desses 24. E daí a CBF deu para trás nessa ideia, chegando inclusive a afirmar que não teria condições financeiras de realizar o torneio. Durim! Então, os 13 principais times do país se reuniram e decidiram que iriam fazer um campeonato eles mesmos, a chamada Copa União. Foi nesse momento, inclusive, em que foi criado o famoso Clube dos 13. Foi então que a CBF, sempre muito coerente, voltou atrás e disse que iria realizar um campeonato com 40 times mesmo. Então, ela criou um regulamento que previa um cruzamento entre os 2 finalistas, do seu módulo, o modo amarelo, com os finalistas da Copa União, que era o módulo verde. Porém, o Clube dos 13 não gostou da ideia e disse que não iria disputar cruzamento nenhum, mesmo com a CBF dizendo o contrário. Mas o representante do Clube dos 13 na CBF era nada menos que Eurico Miranda. E ele... Sempre ele na cena do crime, né, cara? Assustador, cara. Aceitou o acordo com a CBF e assinou o regulamento que incluía o cruzamento. Esse que foi considerado por muitos um ato de traição por parte dele. Os campeonatos aconteceram, e o Flamengo acabou campeão do módulo verde, da Copa União, que era considerada na época a principal divisão
pelo motivo óbvio de conter os 13 grandes nela. Na ocasião, o presidente do Flamengo reafirmou sua posição, dizendo que não teria cruzamento, portanto, o Flamengo era campeão brasileiro e ponto final. O módulo amarelo teve 2 campeões, porque a final entre Sport e Guarani foi para a disputa de pênaltis, e quando estavam empatados em 11-11, os presidentes se reuniram e decidiram dividir o título. Não acaba nunca essa puta de pênalti. Reparte essa taça no meio aí. Afinal, os dois já iam disputar o cruzamento e não ia mudar nada se o campeão fosse o Sport ou o Guarani. E assim, a CBF marcou o cruzamento entre os 2 finalistas do módulo verde, Flamengo e Internacional, contra os 2 finalistas do módulo amarelo, Sport e Guarani. Mas Flamengo e Inter não compareceram e levaram WO. E na grande final do Campeonato Brasileiro, o Sport acabou derrotando o Guarani por 2-1 no agregado e sendo considerado oficialmente como o campeão de 87. Não à toa, no ano seguinte, Sport e Guarani foram os representantes brasileiros na Libertadores, e não Flamengo e Inter. Obviamente, essa é uma treta que foi levada aos tribunais incontáveis vezes, e em maio de 2024, o STF tomou a decisão de manter o Sport Clube do Recife como o único campeão de 87. Mas vale dizer que em 2011, a CBF chegou a reconhecer Flamengo e Sport como campeões de 87. Mas pouco depois, essa decisão foi invalidada. Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Vai perder! Ganhou! Perdeu! Legal. Esse foi um troféu criado pela CBF em 1975 para ser o troféu do Campeonato Brasileiro. Vocês querem as bolinhas? Os times na época não ficavam com a taça definitivamente. Ela retornava para o cofre depois da volta olímpica. Mas ficou decidido que o troféu original, o único produzido, seria dado para premiar o primeiro clube do Brasil, a partir de então, a ser tricampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro. Ou ao primeiro que vencesse 5 vezes alternadamente. E o São Paulo acabou conquistando ela das 2 maneiras, pois venceu o Tri em 2006, 7 e 8, sendo 2007 seu 5º título brasileiro. Carteirada do São Paulo. São Paulo é muito grande, viado. Portanto, o troféu foi entregue ao São Paulo em 2011, mas o Flamengo entrou com uma ação judicial para que a taça fosse entregue a ele, porque se eles fossem considerados o campeão de 87, eles seriam o primeiro pentacampeão de forma alternada. Sendo assim, em 2012, o São Paulo foi obrigado a devolver o troféu para a CBF. Em 2024, com o STF derrubando o recurso do Flamengo e considerando só o Sport como campeão de 87, a taça, em tese, deveria voltar a ser do São Paulo. Mas, por enquanto, ela segue em posse da Confederação Brasileira, que ainda não decidiu o que fazer com ela. Estão sem tempo. Estão sem tempo os homens. Os homens devem estar trabalhando pra... Só tiveram 30 anos pra resolver aí com quem fica. Em 86, aconteceu mais... Aqui é um negócio inacreditável, né, mano? um episódio... A taça segue em posse da CBF. De desorganização no Campeonato Brasileiro. A CBF, naquele ano, decidiu simplesmente juntar as séries A, B e C no mesmo campeonato. Por que não, né? O resultado disso é que tivemos 80 clubes disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O campeão daquele ano acabou sendo o São Paulo, que venceu o Guarani nos pênaltis. E esse foi o campeonato que deu início a Moleque, eu tava procurando aqui, cadê o Vascão? Cadê o Vascão? Cadê o Vascão? Nem queira saber. toda aquela Vicente treta de mandou 87. R$7. Então, graças ao Eurico Miranda, o Sport é campeão de 87. Até nisso o Vasco fudeu o Flamengo. Descansa em paz. Criação. Bom, pior que, mano, eu, cresci odiando muito o Eurico, né, mano? Mas, é difícil dialogar com a geração de vascaíno mais velho, porque, mano, é muito dividido. Metade odeia o cara e metade é apaixonada pelo cara, velho. Ai de mim se falar, mal do Eurico na frente do meu pai, Tá ligado? Ele vai falar, você não sabe o que o velho fazia. Aí eu vou ter que ficar, é igual castigo, mano. Tá ligado? Se eu fizer uma merda na rua, é mais fácil ele ficar menos puto comigo do que se eu falar mal do Eurico. Difícil, mano. Do Clube dos 13. O Clube dos 13 foi uma organização que defendia os interesses dos principais times do futebol brasileiro. Como eu disse previamente, o clube foi fundado em 87 para organizar o Campeonato Brasileiro daquele ano após... André Sanches se inspira no Eurico?
Pô, viado, o Marcos Braz é um Eurico 2.0 da Shopee, cara. Pelo amor de Deus, cara. O negócio... E eu não tô falando do Eurico ser bom ou ruim, tá ligado? Mas o fato é que se tu sai na rua, pergunta pra 10 pessoas que estiverem passando assim, de mais idade, pô, fala o nome de um dirigente. 9 fala Eurico, viado. O cara é o que eu falo da diferença de ser bom e ruim e de ser grande ou não. Moleque, ele falece sendo muito grande, pô, pro futebol brasileiro. Aí tu tem que avaliar se tu achou que foi positivo ou negativo. Eu discordo de, pô, 400 bilhões de coisas que ele fez, mas não tem como discordar da grandeza do cara, pô, entendeu? Não tem como, mano. O bagulho é assustador, pô. A desistência da CBF. Como o próprio nome diz, surgiu com a junção dos 13 maiores do país. Mas anos depois, foram sendo incorporados novos clubes associados. Em 1997, Coritiba, Goiás e Sport passam a fazer parte do grupo. 2 anos depois, entram Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória. Apesar de ter se tornado o Clube dos 20, o nome se manteve como Clube dos 13. No ano de 2000, após a CBF novamente desistir de organizar o Campeonato Brasileiro, foi o Clube dos 13 que assumiu a organização daquela que ficou conhecida como Copa João Avelange, que vai ser explicada mais pra frente do iceberg. Fora isso, o clube também era aquele que negociava os direitos de transmissão do campeonato e os regulamentos com a CBF. Seu fim veio em 2011, por conta de várias brigas políticas que foram fazendo com que os clubes associados fossem saindo. Pedroca mandou R$5. Solta a voz, João. Renatinho, sou leigo na história do Vasco. Pode explicar o que o Eurico fez? TMJ brabo. Viado, é porque, tipo assim, primeiro, tamo junto, né? Primeiro que o Eurico, ele se divide em momentos também, né? Tipo, ele já foi dirigente. Enquanto dirigente, ele foi campeão da toda, tá ligado? E ele já foi presidente também. E aí já é um outro momento, que já é um Eurico mais velho e que, pô, pra mim, na minha humilde opinião, é grande parte da merda de que o Vasco tá hoje passa pelo período que ele foi presidente do Vasco. Ele era um cara, mano, tipo assim, muito piroca, mas ele era vascaíno pra... E ele fazia coisas que deixavam o seu torcedor completamente encantado, tanto que parte da torcida do Vasco trata ele como se ele fosse um deus, mas ao mesmo tempo parte da torcida do Vasco odeia ele porque tinha histórias que são muito controversas. Agora, pô, eu acho que não tem nada melhor pra você entender o que foi o Eurico Miranda do que você, primeiramente, trocar ideia com pessoas de mais idade que acompanharam o Eurico, não só por história, mas acompanharam, pô, desde o início da trajetória dele. Pô, o Eurico Miranda, ele foi eleito como político fazendo slogan, falando assim, vote em mim pra eu ajudar o Vasco. Tipo, mano, é um negócio inacreditável, tá ligado? É um negócio inacreditável. Então, mano, eu acho que, por exemplo, pra você que falou que é leigo total na história do cara, a Globoplay fez uma série muito foda esse ano. E eu sempre falei, eu queria poder assistir em live, mano. Só que eu não posso por questões de direito. Chamada A Mão do Eurico. Volto a dizer, não é uma série que a Globoplay fez pra torcida do Vasco. É uma série, mano, pra qualquer um que gosta de futebol. Mostra a situação de todos os times envolvendo o Eurico Miranda. Claro que vai falar mais do Vasco, porque ele era o cara ali no Vasco, mas mostra histórias em relação a contratações que mexeram com a história do futebol brasileiro, a ele peitando o dirigente, a tudo que você possa imaginar, e o documentário é foda pra c... Então, pô, se tu tiver oportunidade, eu acho que são 4 episódios, não sei. Eu sei que são poucos episódios e que em um dia tu consegue matar, tá ligado? Em um dia tu consegue matar, tranquilamente. A melhor campanha da história do Brasileirão por pontos corridos foi do Flamengo em 2019. Ele conquistou impressionantes 90 pontos ao longo do Flamengo de 2019, eu acho que tem que fazer um bagulho das 38 rodadas, sendo 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Vale destacar a campanha do Cruzeiro em 2003, que alcançou os 100 pontos, mas na época tinham 24 clubes na primeira divisão. Por isso, a campanha do Flamengo é a melhor por ter melhor aproveitamento. Já a pior campanha da história é da Chapecoense em 2021. O que é isso, mano? O que ele foi fazendo? O que é Chape? Pô, mano, 15 pontos, viado. Ganhou um jogo no campeonato, eu não lembrava dessa... A Chape conquistou apenas... Contra quem foi esse jogo que os caras ganharam? Pontos, com uma vitória. Deve ter sido ali o Cuiabá, o Braga. Mas o Braga nem tá ali, pô. 12 empates e 25 derrotas. Essa vitória foi apenas... Ele tá sim, mano. Pô, e o Bragantino fez um ano bom, porque ele não tá na parte de baixo da tabela não, viado. Contra o Bragantino na 20ª rodada. E o gol foi no último segundo.
A melhor campanha na Série B é do Corinthians, em 2008, quando fez 85 pontos. Já a pior é do Duque de Caxias, 3 derrotas em 38 jogos. Em 2011, conquistou somente 17 pontos. Durante a história do Campeonato Brasileiro, tivemos 6 títulos conquistados de forma invicta, mas 5 desses nem eram considerados campeonatos brasileiros até 2010, e são campanhas com pouquíssimos jogos disputados. A exceção é o título vencido pelo Inter em Vai tomar no... Tá ele lá na cena do crime. 1979, Entrando com a bunda. que teve 16 vitórias e 7 empates. Um feito tão impressionante que desde então o Inter nunca mais ganhou um campeonato brasileiro. 40! Essa é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Corinthians 10, 1 Tiradentes do Piauí, em partida válida pelo Brasileirão de 1983. Teve outro placar com essa mesma diferença de gols, que foi a vitória do Vasco por 9-0 contra a Tunaluso em 1984, logo no ano seguinte. Mas se contarmos todas as divisões, a maior goleada se torna Brasiliense 10, 0 Interporto, Série D de 2023. Tomar isso tudo do Brasiliense, viado. Vai fechar a casa, Esse é um mano. tópico que se relaciona com vários outros dessa camada. Sandro Hiroshi foi um atacante que se destacou no Campeonato Paulista de 1999 pelo Rio Branco de Americana. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo, que o contratou para a disputa do Brasileirão daquele ano. Porém, foi descoberto que a data de nascimento dele tinha sido alterada. Constava que ele tinha nascido em 1980, quando na realidade ele era de 79. Isso para que ele pudesse disputar um torneio juvenil anos antes, em 94. Ó a merda aí. Cometendo o famoso gato. Mas esse nem foi o maior problema. O que pegou mesmo foi uma pendência financeira entre Tocantinópolis e Rio Branco, os times anteriores dele, o que impediu o jogador de se transferir e ser escalado. Porém, ele já tinha atuado em 2 partidas. Que pariu! A goleada por 6-1 Valeu, sobre o Janzinho. Botafogo e o empate em 2-2 com o Internacional. Quando isso veio à tona, os times foram na Justiça Desportiva cobrar pelos pontos das partidas. É foda que o time tá no seu direito de cobrar, mas tem que ser muito cara de pau, mano, pra ser o Botafogo nessa situação aqui. 6 no lombo. Mas o Sandro Hiroshi lá, pô, é a idade dele. E com isso, o Botafogo, que tinha sido rebaixado, pontos e escapou da degola, jogando pra lá o Gama, que não tinha nada a ver com isso e ficou pé da vida, entrando na justiça comum contra a CBF para reverter a situação. E os tribunais deram ganho de causa ao clube de Brasília. Por conta disso, a CBF se viu entre 2 decisões conflitantes na justiça e ficou impedida de realizar a primeira divisão do ano de 2000, porque era impossível criar um regulamento que atendesse às 2 decisões. Sandro Hiroshi, o pivô de tudo isso, foi punido com 180 dias sem poder entrar em campo por conta da maracutaia com a idade, mas teve apoio e permaneceu no São Paulo até 2002, quando passou a rodar pelo mundo da bola. Como a CBF Você 80 dias, tranquilão, o cara machuca o joelho e fica mais tempo que isso. Impedida de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000, quem ficou encarregado de realizar o torneio foi o tal Clube dos 13. O torneio recebeu o nome de Copa João Avelange, sendo essa a solução mirabolante para os problemas que a CBF tinha se metido. Para começar, todas as 3 divisões foram unificadas. Bom, te falar, aí que a parada começa a desandar real oficial pro Vasco, mano. Ali que começa a desandar, mano. Em uma só. Era uma salada com 116 clubes divididos em 4 módulos, que se cruzavam em um mata-mata para decidir o campeão. Esse cruzamento de módulos nos permitiu ver um modesto Malutron entre os melhores do país. Mano. Vale dizer que esse torneio não teve rebaixamento e tivemos muitas polêmicas quanto à formação dos módulos. Tipo o quê? Porque o módulo azul, equivalente à primeira divisão, contou com a presença de Bahia, América Mineiro e Fluminense, que não tinham subido para a primeira divisão, portanto não deveriam estar lá. Fora Gama e Botafogo, que também não desceram. Esse foi o campeonato brasileiro mais desorganizado da história. Que várzea! E olha que a concorrência é bem grande. E foi a gota d'água para começar a se pensar em um formato mais estável,
que seria os pontos corridos implementados em 2003. Em 1997, o Fluminense foi rebaixado para a segunda divisão e logo em 98 caiu de novo para a Série C. Na época, a última divisão do futebol brasileiro. Cacetete, mano. E paralelamente com toda essa treta do caso do Sandro Hiroshi em 99, o Fluminense conseguia se sagrar campeão da Série C. Portanto, deveria retornar à segunda divisão, correto? Errado. Como já explicamos aqui, a organização daquele Brasileirão passou para o Clube dos 13, cujo Fluminense era um dos membros. Assim sendo... Caraca, barulhinho de Among. Pega no meu coração, moleque. Impostor! Ele foi um dos beneficiados. O Fluminense matou na elétrica, eu vi. E saltou da terceira divisão direto pra... eu peguei a referência. Mano, esse canal aqui não tá puro não, hein. Eu peguei a referência aqui. Os caras tão fazendo pra humilhar o Fluminense. Eu peguei a referência aqui. Botafogo postou essa p... no Twitter. Ó a avacalhação. Aí, tá vendo? Primeira, pulando a segundona. Apesar desse salto, o Fluminense foi muito bem na Copa João Avelange. Olha aí, ó. Em terceiro lugar do seu módulo e sendo incorporado de forma definitiva à primeira divisão de 2001. A final da famigerada Copa João Avelange Filha da... Só pau pra cima de todo mundo, tá? Pau no Bahia, pau no Paraná, pau no Cruzeiro. Disputada entre Vasco da Gama e o até então desconhecido São Caetano, que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda Avelange. Foi disputada entre Vasco da Gama. Deixa eu ver a campanha do São Caetano. A final da... Alan porrou o Fluminense, porrou o Palmeiras, porrou o Grêmio. Que é isso, cara? Que na época tinha apenas 10 anos de idade e vinha do módulo equivalente à segunda divisão. A partida de ida em São Paulo terminou empatada em 1-1 e o jogo da volta estava sendo disputado em São Januário. Mas com 23 minutos do primeiro tempo, Romário sentiu uma lesão e foi substituído. E quando ele estava saindo de campo, houve um tumulto na torcida vascaína que fez com que o alambrado cedesse. E vários torcedores feridos. Moleque, mas também é um bagulho, tipo assim, pô, é inacreditável você parar pra pensar também, né? Tipo assim, hoje a capacidade de São Januário é estimada ali em 19 mil pessoas, pá, é o que ele tem liberado com ingresso esgotado, tá ligado? Com ingresso esgotado. O mesmo estádio porrava jogo com mais de 30 mil, 35 mil. Pô, meu pai tava nesse jogo, por exemplo. Moleque, ele relata que se tu tivesse, tipo assim, tava tão apertado na arquibancada que se tu tirasse um pé do chão, tu sobrevoava, tá ligado? Tu tirava um pé do chão, você ficava voando, de tão apertado que tava em relação à quantidade de pessoa na arquibancada. Então, era uma tragédia muito anunciada, tá ligado, mano? Era um bagulho, tipo assim, que, porra, tipo, era muito óbvio que em algum momento ia acontecer, entendeu? Começaram a despencar no gramado. O que dizem é que 2 integrantes da organizada começaram a discutir, e eventualmente teria chegado um terceiro que puxou uma arma, girando um corre-corre. Segurança tava, ó, top. Que somado à superlotação do estádio, fez o alambrado ceder. Meu primeiro mês com o melhor de todos. A contagem de feridos chegou a 160, Tá doido, e por sorte não houve mortes. O jogo... Moleque, e sempre ele lá na cena do crime, né? Moleque, o vídeo do Eurico entrando em campo, depois que isso acontece, é assustador, pô. Chega um cara da Globo pra entrevistar ele, aí ele fala assim, irmão, minha primeira preocupação é a gente avaliar a situação dos torcedores, ver quantos feridos tem, pra que todos fiquem bem e a gente resolucione isso. Depois a gente vai pensar no jogo. E aí, mano, a série mostra isso também, tá? A série mostra isso também. Se eu não me engano, eu acho que a Globo chega a se posicionar com um pedido de desculpa no ar pela forma que ela tratou o ocorrido, moleque. Tá ligado? Ele coloca a imagem no vídeo? Ah, coloca 3 segundinhos, pô. Ah, fé, mas pô, acho que 3 segundinhos basta. Pô, porque aqui eu acho que vai ter melhores momentos. Não, aqui vai ter o conteúdo todo mesmo. Vamos ver, se aqui já suprir, suave. Foi encerrado ali mesmo. Eurico Miranda defendeu que a partida fosse reiniciada, mas o governador do Rio deu ordens para não retomar o jogo. Era o garotinho na época? Acho que era, né? Pois não havia condição de se decidir o campeão brasileiro naquela situação. Claro que tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. Vai tomar, cara. Naquela situação.
Claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas, infelizmente, nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. Os jogadores do Vasco chegaram inclusive a voltar para o campo, pegar a taça e dar a volta olímpica. Afinal, se o jogo tivesse sido encerrado em 0-0, o Vasco seria o campeão. Era só amarrar um empate, né? Mas empatamos lá, 0-0 seria nosso, se terminasse o jogo. E ambas as partes queriam jogar e não sei por que motivo não houve o final do jogo. Na minha concepção, bem acertado isso. Até porque psicologicamente não haveria condição. Já que 0-0 do Vasco... O Romário falava mesmo e... Né, mano? Ligando pra nada. 400 microfones na cara dele, filho. Nem gagueja. Papum. O Vasco é campeão. A taça é do Vasco. Por quê? Foi 0-0. Quanto é que foi o jogo? Encerrado quanto o jogo? E 0-0 é de quem? Posteriormente, foi marcado um julgamento para se decidir como proceder. Tá. E ficou decidido que seria realizada uma nova partida em janeiro de 2001 no Maracanã. Eu já não aceitava. Não, o Vasco é campeão. Campeão. Foi quanto jogo? Mano, total Papai Joel. Foi quanto jogo? 0-0. 0-0 de quem? Não vou jogar com ninguém não, filho. Vou jogar, pô, pra quê? Pra ter a chance de tomar taca? Não vou nada. For nada, vou ser peidão, pô. Tá ligado? Igual aquele vídeo da Porta dos Fundos. Não, um argumento que é fraco, pô. Não me convenceu a sair de casa, não. Afinal, São Januário estava interditado. Mas essa decisão era muito prejudicial para o São Caetano. Afinal, muitos dos destaques do time já estavam negociados e não teriam mais contrato com a equipe na data da partida. O São Caetano, inclusive, cogitou entrar na justiça para ser declarado campeão do torneio, alegando que o regulamento... Resultado era nosso. da João Avelange determinava que o time responsável pela paralisação da partida deveria ser declarado perdedor. Mas nada foi feito. E a terceira partida foi realizada mesmo assim, com o Vasco se sagrando campeão após bater o Azulão por 3-1. E Romário, que tinha saído de campo no jogo cancelado, começou jogando e fez um dos gols da vitória vascaína. Olha isso aqui, moleque, ser Vasco nessa época é bom pra c... Bom pra c... Maluco. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário. Aqui já deu merda. Aí tu vai entendendo também a merda que o Vasco tá atolado aí há vários anos. Ainda falando da final da João Avelange, Eurico Miranda tinha ficado muito bravo com a forma que a Globo tinha feito a cobertura do desabamento do alambrado de São Januário. E ele decidiu então provocar a emissora. E como ele fez isso? Bom, o Vasco entrou em campo na partida decisiva com um logo imenso do SBT estampado. Para que não dava nem pra ver. E detalhe, nem o SBT sabia. Eurico descreveu como uma homenagem. E isso evidentemente não agradou a Globo, que transmitia a partida para todo o país. E segundo a torcida vascaína, essa foi uma declaração de guerra para a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o vascaína. Essa foi uma declaração de... Eu não sei se foi o Euriquinho ou alguém que deu essa ideia. A frase foi assim: bem que a gente podia... Vai tomar. Que é a emissora, que tinha e ainda tem grande poder no futebol brasileiro, e que desde então passou a prejudicar o Vasco. Dali pra frente, depois que mexeu com a Globo, nem patrocínio mais a gente fechava, velho. Foi só bomba atrás de bomba. Vasco só tomou taca, filho. Só deu merda. O Santos venceu o Vasco 3-0 em uma partida, digamos, infeliz do goleiro Sidão. A Globo tradicionalmente distribui um prêmio nos jogos que transmite, o craque do jogo. Porém, a decisão de quem era o melhor jogador da partida era feita de forma totalmente online em votação popular. E de forma irônica, o goleiro Sidão foi eleito com 90% dos votos o craque daquela partida, gerando uma situação desconfortável para a repórter que teve que entregar o troféu e ao próprio goleiro. Posteriormente, a Globo foi processada e teve que indenizar o jogador Globo lixo! Pelo acontecimento.
O final do Campeonato Brasileiro de 2013 foi marcado por uma polêmica coincidência na última rodada que selou o destino de um clube que até hoje não se reencontrou. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos no duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. Bandidos! Outra partida importante nessa história aconteceu no dia seguinte, no dia 8. Grêmio e Portuguesa empatavam em 0-0 em um jogo que até então não valia absolutamente nada, porque a Portuguesa já tinha escapado do rebaixamento na rodada. É inacreditável. Cara, o jogo não valia nada com nenhuma vezes nada com... Que isso, cara? Anterior. Mas o problema se desenhou quando no segundo tempo a Portuguesa fez a pior substituição da sua história. Mas eles só saberiam disso dias depois. Everton entrou no lugar de Wanderson. A questão é que Everton também estava suspenso, tinha sido expulso na 36ª rodada e não poderia entrar em campo. Os resultados daquele dia rebaixavam o Náutico... Ah lá, ó, o filho da do Vasco 44 pontos sendo rebaixado. Eu tô falando, mano, na nossa vez tem que fazer ponto pra Calica. Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Porém, descobriu-se que 2 atletas tinham sido escalados de forma irregular naquela mesma rodada. Portanto, o Flamengo, pela escalação irregular de André Santos, perdeu 4 pontos, e com isso entrava na zona de rebaixamento, tirando da forca o seu rival Fluminense. Posteriormente, foi julgado que Everton, da Portuguesa, também havia sido escalado irregularmente, fazendo com que a Portuguesa perdesse 4 pontos. Mano, só tem uma solução pra isso, na minha visão, tá ligado? Só tem uma solução pra isso. Tá na dúvida de quem comprou a Portuguesa? Ah, não, pô, o flamenguista fala que foi o Fluminense, o tricolor fala que foi o Flamengo. Acaba os dois, some do mapa, é a solução, na minha visão. E isso não é porque eu sou Vasco, não. Isso é pensando de forma racional na continuidade do futebol brasileiro, tá ligado? Na minha visão é a única solução. E salvasse o Flamengo do rebaixamento. A torcida da Portuguesa não aceita essa história até hoje, o que é compreensível. Pô, claro que não vai aceitar. Como é que... Moleque, essa é a maior sacanagem da história. Eu não tô falando que a justiça fez... Eu tô falando, tipo assim, o que aconteceu é a maior sacanagem da história. A Portuguesa já não tinha como cair. Entra num jogo que não tá valendo nenhuma. Um cara que não faz nenhuma. O time vai pra Série B por causa disso. Depois vai pra Série C, pra Série D. Deixa de existir praticamente, que é isso, viado. Pois o time nunca mais conseguiu retornar e apenas vagou no limbo do futebol brasileiro por anos. Existem diversas teorias que afirmam que, na realidade, a escalação de Everton foi proposital e orquestrada para salvar o Flamengo do rebaixamento em troca de uma compensação financeira. Mas nunca foi encontrada nenhuma evidência disso, e todos os envolvidos negam qualquer acusação do tipo. Tudo indica que foi incompetência mesmo. A Batalha dos Aflitos se refere ao duelo decisivo da Série B de 2005 entre Grêmio e Náutico, realizada no Estádio dos Aflitos. O Grêmio precisava de um empate para subir ou uma vitória para ser campeão. Moleque, eu posso trazer uma info aqui bizarra? Uma info bizarra. Gabriel Peck, moleque, vocês estão pensando aqui, como é que o Gabriel Peck entra na Batalha dos Aflitos, Náutico e Grêmio? Aí já começa de forma inacreditável, né? Perfeito? Eu ia falar que ele não namora, ele é casado com a Isa Lipa. O pai dela foi meio campo do Grêmio nesse jogo. Só essa fonte aí. Foi meio campo do Grêmio nesse jogo. E esse jogo, pra mim, tipo assim, é um dos mais inacreditáveis da história do futebol brasileiro, velho. Bizarro. Já o Náutico só queria saber da vitória. Tô te falando, mano, não estou mentindo, pode pesquisar, cara. Que o faria subir ao lado do Santa Cruz no quadrangular final. A situação financeira do Grêmio era tão ruim que, caso eles não subissem, existiam chances reais do clube decretar falência. Logo no primeiro tempo, o Náutico já desperdiçou um pênalti. Na segunda etapa, o Grêmio teve um jogador expulso e logo em seguida, outro pênalti marcado a favor da equipe do Recife. Foi então que os jogadores do Grêmio, indignados, partiram para cima da arbitragem, o que resultou na entrada da polícia e na expulsão de mais 3 atletas gremistas. E só não foram 4, porque... Aqui, ó, escalação do Grêmio, ó. Rodrigo Galato, Patrício, Domingos Pereira, Alejandro Scalona, Eduardo Nunes, Marcelo Costa, Marcel, Sandro Goiano, Ricardinho e Marcelo Lipatim, que é o pai dela. Isso acarretaria no fim do jogo. A partida parecia impossível de se vencer. 7 contra 11,
com um pênalti para ser cobrado e 25 minutos de acréscimo. Impossível para qualquer um, não para o imortal. O goleiro Galato defendeu a cobrança e no contra-ataque o atacante Anderson, de 17 anos, carrega a bola sozinho e marca o gol que dá o título da segunda divisão para o Grêmio em uma das partidas mais épicas da história do esporte. Inacreditável, com 7 homens em campo! Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha! É só o Grêmio, é sua força, é sua fé! Eu nunca vi isso, o mundo nunca viu nada parecido! O Grêmio tá fazendo uma façanha extraordinária! Uma façanha que não tem na história do futebol mundial! 37 minutos, 37 É que o hino do Grêmio é muito pica, velho. Nós já falamos do Internacional. O Náutico tá de sacanagem também. Pior que tá mesmo, velho. Sendo campeão brasileiro invicto. Mas e o Atlético Mineiro, que em 1977 foi vice-campeão brasileiro invicto? Ao longo do torneio, o Atlético venceu 17 jogos e empatou 4. Porém, na final contra o São Paulo, o 0-0 persistiu Aí é pica, mano. durante todo Perdeu nenhum e não foi o tempo campeão. regulamentar e toda a prorrogação, o que levou a disputa para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vencedor por 3-2, se consagrando campeão brasileiro. Que isso, e mano. detalhe, nesse mesmo ano, o Botafogo também foi eliminado invicto. Ele caiu na terceira fase, perdendo a vaga Lá vai o fogão. próprio Atlético Mineiro, porque só se classificava um time por grupo. Tá. Fica a curiosidade que o campeão São Paulo sofreu 4 derrotas ao longo do torneio. A última vez em que tivemos a presença de todos os campeões brasileiros juntos na mesma edição da primeira divisão foi em 2001, justamente no ano que consagrou o último campeão inédito até hoje, o Atlético Paranaense. Esse é um Aqui deu merda, né? conjunto de operações ainda em andamento, realizadas pelo Ministério Público de Goiás para investigar organizações criminosas ligadas a apostas esportivas que aliciam jogadores de futebol para cometer pênaltis ou levar cartões amarelos em troca de grandes valores em dinheiro. Ao todo, já foram investigadas mais de 10 partidas nos anos de... o vídeo do Cartoloco, mano, sobre essa que é muito pica, mano. 2022 e 2023, em que houve manipulação. Vários jogadores já foram citados no processo. Grande parte foi afastada de seus clubes, sendo um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro, que coloca em xeque muitos resultados desses últimos anos. Em 2014, em pleno centenário, o Palmeiras lutava contra a terceira queda no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, com um empate frente ao Atlético Paranaense, o torcedor palmeirense se via tendo que torcer para o Santos, pois uma vitória do Vitória jogaria o Verdão na segunda divisão nacional. E o Santos, que posteriormente se provou um grande amigo do Palmeiras, venceu o Vitória por 1-0 com gol de Thiago Ribeiro nos minutos finais da partida. Gol esse muito comemorado pela torcida alviverde no Allianz Parque, que teve seu centenário salvo pelo Santos. Caraca, moleque, o Santos tava na mão do Santos o rival cair no centenário, mano. Pô, eu juro por tudo que é mais sagrado, viado. Não precisa nem ser no centenário, não, mano. Se tá na mão do Vasco, o Flamengo cair de divisão e um jogador do Vasco faz o gol, mano, é papo, eu juro pra vocês. Ia ser pior que um time vir dentro de São Januário e meter 30 no Vasco. Era invasão de campo, tiro, bomba, polícia ia entrar na frente, ia tomar também. Ia ser uma das maiores, assim, selvagerias da história do planeta Terra, moleque. Um negócio inacreditável, cara. O futebol brasileiro não é muito conhecido por ser rentável e seguro para times menores. Por isso, infelizmente, muitos times que já disputaram o Brasileirão não existem mais. Daqui destacam-se Atlético Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte, Colorado e Pinheiros, que se juntaram para formar o Paraná Clube, o J. Malucelli, mencionado agora há pouco no vídeo, também o Guaratinguetá, que uns anos atrás estava na elite paulista, e Casa e Novo Horizontino, que faliram e ressurgiram, mas oficialmente não são o mesmo clube que antes, o Ceni, do Mato Grosso do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rogério Ceni, talvez sejam primos distantes, quem sabe, e eu não sei mais o que falar, mas tem que dar tempo para todos passarem pela tela, e realmente, olha, são muitos times, muitos mesmo.
O Brasileirão de 2005 ficou marcado por um escândalo de Outro vídeo excelente do Cartoluco, mano. manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia do apito. Foi descoberto que apostadores pagavam ao árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro FIFA, para garantir resultados específicos em jogos onde tinham apostado. Outro árbitro, Paulo José Danelon, também estava envolvido. Foi então que o STJD decidiu anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro, remarcando eles para serem rejogados. E é aí que mora outra polêmica. Em uma dessas partidas, o grampo telefônico pegou o apostador comprando o árbitro para dar vitória ao Corinthians. Só que o Corinthians perdeu aquele jogo, levantando suspeitas de que o árbitro fazia jogo duplo, vendendo o resultado para dois lados em diversas partidas. Gênio! O campeão, caso os resultados tivessem se mantido, seria o Internacional, mas o Corinthians estava envolvido em duas dessas partidas anuladas, uma derrota para o Santos e uma derrota para o São Paulo. Mas quando essas partidas foram refeitas, o Corinthians venceu o Santos e empatou com o São Paulo. Com isso, ele conquistou 4 pontos a mais do que antes e ultrapassou o Colorado. Ou seja, o Corinthians Aí, papo reto, torcedor do Inter tem que odiar muito essa... acabou sendo campeão brasileiro. Isso sem falar do pênalti não marcado que gerou a expulsão de Tinga no confronto direto entre Corinthians e Inter, o que fez explodir ainda mais toda essa polêmica. O que pouco se fala sobre o caso é que Edilson Pereira e Paulo José Danelon apitaram diversas outras partidas naquele ano de 2005, inclusive o Banfield e Alianza Lima, mas esses outros jogos nunca foram refeitos, simplesmente porque tinham acontecido no começo do ano, muito antes do caso ser descoberto. Algumas dessas partidas eram muito importantes na parte de baixo da tabela do Paulistão e da Série B daquele ano. Inclusive, o União São João de Araras foi rebaixado na última rodada com Edilson no apito e nunca mais voltou, chegando a ficar licenciado do futebol por alguns anos, com muita gente no clube apontando Edilson como um dos culpados. Esse foi um acontecimento ocorrido na semifinal do Brasileirão de 1976. Na oportunidade, o Corinthians estava há 22 anos sem vencer nenhum título, quando milhares de corintianos se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro, naquela partida que ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial. Pô, muito pico. O número total de torcedores no Maracanã naquele jogo foi de 146.043 espectadores. Estimam-se que cerca de 70 mil destes Moleque, assustador, eram mano. corintianos, que viram seu time vencer nos pênaltis e a final do Brasileirão, onde seriam derrotados pro Internacional. A quebra do jejum viria apenas no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista frente à Ponte Preta. Mas aí não é a mesma coisa, caralho. O time que mais rápido caiu da primeira até a última divisão foi o Santa Cruz, que desceu da primeira divisão em 2006, em 2007 caiu da segunda e em 2008 acabou tendo o azar de ficar na enorme zona de times que foram movidos para a criação da nova divisão nacional, a Série D. Ou seja, foi rebaixado 3 vezes em 3 anos. Foi da elite até o fundo do poço em tempo recorde. Se teve quem caiu todas as divisões em 3 anos, o contrário também aconteceu. Em 2016, o CSA subiu como vice-campeão da Série D. No ano seguinte, foi campeão da Série C. Isso é muito difícil, viado. Fazer isso aqui é muito difícil, mano. Muito difícil. Em 2018, foi vice da Série B, ficando apenas um ano em cada divisão e subindo todas. Infelizmente, ele também só ficou um ano na Série A, mas tudo bem, a gente perdoa. Bom, galera... Que vídeo foda, mano. Muito pica, vou me inscrever no canal. Mas todos os vídeos são desse naipe assim? Maneiro, mano. Maneiro, pô.